Estar aqui hoje com o pastor Gessé, com o pastor Davi, é um privilégio, com toda a equipe pastoral, nesta linda, promissora e abençoada igreja. Eu louvo a Deus pelo alcance que vocês têm tido neste tempo, levando a esperança do Evangelho não só à Fortaleza, ao Ceará, ao Nordeste brasileiro, a toda a nação brasileira, mas a muitas dezenas de nações ao redor do mundo. Bendito seja Deus. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Lucas, capítulo 3. E hoje eu quero falar sobre o precursor do Rei dos Reis. Lucas capítulo 3, versos de 1 a 20. Acompanhe comigo a leitura. E depois eu te peço para não fechar sua Bíblia. Preciso que você acompanhe com a Bíblia aberta comigo a exposição desta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Assentem-se, por favor. Irmãos queridos, João Batista é uma das figuras mais emblemáticas da Bíblia.
Este homem alegrava-se em Cristo antes mesmo de nascer. Seu nascimento foi um milagre. Sua vida foi um portento. Sua morte foi um mistério. Este homem abre o Novo Testamento e encerra o Antigo Testamento. Este homem recebe de Jesus o mais elevado elogio que um homem pode receber. Jesus disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Ele é o precursor do Rei dos Reis. Ele veio preparar o caminho do Messias. E o propósito de Lucas, que era historiador e médico, é apresentar-nos o cenário político e religioso do mundo em que João Batista dá início ao seu ministério. E Lucas adota um método para fazer isso. Ele parte do geral para o particular. Ele parte do Império Romano para a província de Israel. E então peço que você observe comigo o verso 1, quando está escrito: no 15º ano do reinado de Tibério César. Tibério César governou o Império Romano do ano 14 ao ano 37. Se João Batista começou no 15º ano, eu estou dizendo que João Batista dá início ao seu ministério no 29º ano da era cristã. Como é que estava o império? Como é que era o Império Romano no primeiro século? E nós poderíamos recordar um pouquinho, começando com Júlio César, que é sucedido por César Augusto, que governa do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Foi quando Jesus nasceu. Que foi sucedido por Tibério César, que governou do ano 14 ao ano 37. E governou o Império Romano quando João inicia o seu ministério e quando Jesus morre na cruz. Que foi sucedido por Calígula ou Gaio, que governa do ano 37 ao ano 41. Que foi sucedido por Cláudio, que governou do ano 41 ao ano 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Que foi sucedido por Nero, que governou de 54 a 68, quando Roma foi incendiada e começa um massacre aos cristãos, tempo em que foram martirizados o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Que foi substituído e sucedido por Vespasiano, que governa do ano 68 ao ano 81, quando é inaugurado em Roma o Coliseu Romano, o Anfiteatro da Morte, e Jerusalém é tomada, e os judeus foram expulsos para a maior diáspora de todos os tempos, do ano 70 a 14 de maio de 1948, que foi sucedido por Domiciano, que governa do ano 81 ao ano 96, período em que o apóstolo João é deportado para aquela colônia penal, aquela ilha vulcânica do Mar Egeu, a ilha de Patmos, de onde escreve o livro de Apocalipse, que é sucedido por Galba, que começa a reinar em 96, e toma João da ilha de Patmos e o devolve à cidade de Éfeso, onde era pastor. Se vocês olharam esse cenário, o Império Romano é governado por homens truculentos, sanguinários, muitos deles perversos. O que Lucas quer nos apresentar é que o cenário internacional, ou o cenário mundial, ou o cenário do império, quando João dá início ao seu ministério, é um cenário sombrio. Mas como é que está a província? Continua a leitura no verso 1 comigo. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Tem algo estranho aqui nesse versículo. Tem alguém estranho no ninho dos filhos de Herodes.
Tem um governador romano aqui. Você sabe que tetrarca é um governo de uma quarta parte. E só tem 3 filhos de Herodes aqui. O primeiro nome não é filho de Herodes. Como é que Pôncio Pilatos, que era romano, cai de paraquedas aqui em Israel? E me permita explicar um pouco sobre isso, e tenham paciência comigo nesta análise, porque entendo que isso é fundamental para entendermos o ministério de João Batista. Então me permita recuar um pouco na história para explicar isso. Quando o Velho Testamento encerra o seu registro, lá com Malaquias, nós estamos falando do ano 400 a.C. Quem governava o mundo era o Império Medo-Persa. Este Império Medo-Persa caiu nas mãos de um outro grande império, o Império Grego ou Greco-Macedônio, com Filipe da Macedônia e Alexandre o Grande, que espalha a cultura grega, a cultura helênica para o mundo todo e impõe uma língua universal, o inglês de hoje, o grego da época. Quando Alexandre o Grande morre precocemente, com 33 anos de idade, não tendo sucessor para o trono, o grande império greco-macedônio é repartido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o domínio dos egípcios, os Ptolomeus, ora sob o domínio dos sírios, os Seleucidas. Nesse período que nós chamamos de interbíblico, foi feita uma tradução do Velho Testamento para o grego, uma versão muito importante chamada de Septuaginta. E no período em que os Seleucidas estavam governando, o rei Antíoco IV profana o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar. Isso precipita uma guerra, chamada Guerra dos Macabeus. Quando Matatias Macabeus, com seu filho Judas Macabeus, não suportando esta profanação, esta tentativa de aculturar e massificar a igreja dentro de uma cultura secular dos gregos, eles se revoltam e declaram guerra e ganham a guerra. Israel é liberto do poder estrangeiro e a família Asmoneia começa a governar Israel. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquista Israel para o Império Romano. Israel passa a ser dominado pelo Império Romano. Naquela época, Pompeu nomeia Antípater como rei sobre o território de Israel. Ao morrer, fica mais fácil entender agora, seu filho, chamado de Herodes, que nós chamamos de Herodes o Grande, começa a reinar em todo o território de Israel. Esse homem foi um grande empreendedor. Tudo que tem de grande lá em Israel na época, foi ele que fez. Foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando-o maior e mais belo do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem edificou e construiu a fortaleza de Massada, ao lado do Mar Morto, para onde fugiram 3.000 judeus, quando Jerusalém foi destruída no ano 70. Mas esse homem tinha um problema. Ele não suportava a ideia de que alguém pudesse tomar o poder das suas mãos. Para vocês terem uma ideia, quando ele assumiu o governo, ele mandou matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer: aqui quem manda sou eu. Ele casou-se 9 vezes. A sua esposa preferida era chamada de Mariana, da nobreza. Logo que ele assume o governo, a sua sogra, mãe de Mariana, dona Alexandra, pediu para ele nomear um jovem de 17 anos, um sobrinho, chamado Aristóbulo, como sumo sacerdote. A religião já estava corrompida. O menino tinha 17 anos e assumiu a função mais elevada da religião judaica, sumo sacerdote, com 17 anos. E ele foi bem, carismático que era. Ele ficou com ciúmes, mandou matar o rapaz. A sua sogra Alexandra, com medo dele, fugiu para o Egito, sob as sombras de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sogra. Diante dessa matança toda, ele começa a matar também toda a família da sua esposa Mariana, que era da nobreza.
O imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura e afirmou: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar para Roma, com medo de Mariana conspirar contra ele, porque a família dela estava sendo assassinada, ele mata a sua chamada mulher preferida, Mariana. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 de seus filhos para Roma para estudarem, e a sua irmã Salomé, que era pior do que ele, disse: quando seus filhos voltarem, eles estarão mais aptos para governar do que você. Ele não titubeou, mandou estrangular os 2 filhos. Quando ele estava à beira da morte, na instância mineral de Jericó, ele fez a sua irmã Salomé jurar para ele: no dia que eu morrer, você vai mandar matar pelo menos um membro de cada família nobre de Jerusalém, porque eu quero ter lágrimas e sangue no meu funeral. Esse registro, pastor Gessé, pastor Davi, me ajuda a entender um versículo da Bíblia que, mesmo sendo pastor, demorei anos para entender. Mateus 2, eu nunca tinha entendido isso. Está escrito lá que quando os magos vieram do Oriente, chegando em Jerusalém, fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz a Bíblia que o rei se alarmou e a cidade inteira de Jerusalém se alarmou. Mas como um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como uma cidade inteira se alarma com uma pergunta dessa? É que Jerusalém sabia quão truculento, quão sanguinário é este homem, do que ele era capaz de fazer sempre que alguém supostamente se levantava para tomar o trono dele. Foi por isso que ele mandou matar todas as crianças de Belém, de 2 anos para baixo. Agora eu tenho uma boa notícia para lhe dar: os poderosos deste mundo também morrem. Só Jesus, o Rei dos Reis, continua no trono para sempre e sempre. Com a morte dele, meus amados, o território de Israel é dividido em 4 partes, nós chamamos na Bíblia aqui de tetrarquias. O que é curioso é que o primeiro tetrarca não está aqui. Quem é o primeiro tetrarca que não está aqui? Você tem que entender esse versículo primeiro à luz de Mateus 2:22. Porque lá em Mateus 2:22 informa-nos que o filho que assume a tetrarquia da Judeia era Arquelau. E o que aconteceu com Arquelau? Ele era muito mau, pior do que o pai. E quando ele assumiu o governo da tetrarquia da Judeia, os judeus disseram para Roma assim: este homem é muito mau, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Bote aqui um representante romano, bote aqui um governador romano. Se você percebeu, todo o estado de Israel era governado pela família herodiana, por uma família idumeia. Roma não tinha um pé dentro de Jerusalém. Roma então aproveita o ensejo, tira Arquelau do poder e põe dentro de Jerusalém, dentro da tetrarquia da Judeia, um governador romano. É por isso que você encontra aqui, sendo governador, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não era o primeiro, já era o 5º. Qual é o propósito de Lucas, meus irmãos, para nos trazer essas informações? É mostrar para nós como é que estava o Império Romano, agora como é que está a província. E eu pergunto: esse time aí é gente boa? Pilatos, Herodes Antipas. Pilatos, diz a Bíblia lá em Lucas 13, que quando os galileus vieram adorar em Jerusalém, ele mandou matar os galileus e misturar o sangue deles com seus sacrifícios. Herodes Antipas foi um camarada que mandou prender João Batista e degolar João Batista e zombou de Jesus no seu julgamento. O que eu quero levantar aqui para vocês é que o cenário político do império era o pior, mas o cenário político da província era pior ainda. Era um cenário cinzento. Mas talvez você pergunte assim: bom, pastor, já que o cenário político é tão complicado, quem sabe o cenário religioso melhore, seja um porto de esperança. Confira comigo o versículo 2. Está escrito o seguinte: sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você achou de estranho aqui? Só tem um sumo sacerdote, aqui tem 2.
A religião já está corrompida. Para vocês terem uma ideia, do ano 28 ao ano 14 depois de Cristo, ocuparam essa função de sumo sacerdote 28 pessoas. Era comprado a peso de ouro esse cargo. O Anás é o sogro, o Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas porque era muito influente, ele nos bastidores comandava. Em outras palavras, o Anás é o sumo sacerdote de fato, o Caifás é o sumo sacerdote de direito. Tanto é verdade que quando Jesus foi julgado, quem o interrogou não foi Caifás, foi Anás. Mas na hora de dar a canetada para enviá-lo para o julgamento a Pôncio Pilatos, quem assina é Caifás. Ora, se a política está corrompida, a religião também está. Agora, irmãos, você pergunta, tem esperança numa situação dessa? Você olha para o mundo que está convulsionando diante de uma agenda global anticristã, que tenta destruir os valores judaicos cristãos, que tenta destruir os fundamentos da família, que tenta colocar a sociedade de cócoras diante de uma agenda da ditadura do relativismo. E você pergunta, meu Deus, tem esperança? Eu quero dizer para você que quando o cenário está cinzento, Deus entra na história, Deus vira o placar do jogo, Deus vira a mesa da história, Deus cria um fato novo. É nesse cenário cinzento que está escrito: veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Oh, irmãos, Deus está no trono, as rédeas da história estão em suas mãos. Quem governa a nação brasileira, quem governa o mundo, quem governa a igreja, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. João Batista é um homem estranho, se veste de maneira estranha, se alimenta de comida estranha, prega num lugar estranho. Mas quando a palavra de Deus vem a um homem, não importa se numa grande cidade ou se numa cidade do interior, se numa belíssima catedral ou se num templo pequeno de chão batido, se debaixo de uma árvore ou no deserto, se a palavra de Deus vier, aí as multidões se ajuntarão para ouvi-lo. Não importa se num ambiente sagrado ou se numa sala de uma universidade, se o Senhor falar, as multidões se ajuntarão para ouvi-lo. Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Agora, como é que foi o ministério deste homem? Confira comigo o verso 3. Está escrito assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Meus irmãos, ele está nos ensinando metodologia, missiologia, estratégia missionária. Leia os profetas, leia João, leia Jesus, leia os apóstolos, e vocês verão que todos eles pregaram lá fora, onde as pessoas estavam. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro, onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. A agenda da igreja sempre foi centrífuga para fora. Hoje nós queremos transformar a agenda da igreja em centrípeta para dentro. Se nós quisermos impactar o mundo, nós temos que ir lá fora onde as pessoas estão. Agora preste atenção comigo, irmãos, porque tem 400 anos que ninguém prega. Nós chamamos isso de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos, João Batista se levanta para pregar. Mas o que ele prega? Alguém podia dizer: ô João, esse povo não está acostumado com Bíblia não, então pega leve. Prega um sermão mais palatável, mais politicamente correto. Se você pegar muito firme, esse povo não está acostumado, não vai dar certo.
Mas sabe o que ele pregou? Batismo de arrependimento para remissão de pecados. Ele está dizendo, ou vocês mudam de vida, ou vocês têm um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, ou vocês não terão perdão. A salvação é uma transformação do caráter, da vida, do coração, da mente, da família, que impacta a sociedade. João Batista não é um profeta da conveniência, ele é um arauto do Rei dos Reis. Ele não é um alfaiate do efêmero, ele é um escultor do eterno. Agora notem vocês, meus amados, que João Batista nos é apresentado no verso 4 como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Vejam comigo: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Qual é o pano de fundo desta informação? Os grandes impérios do passado, quando a comitiva real ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas, mandava os seus engenheiros abrindo estradas. João Batista é esse engenheiro de trânsito. Mas não está falando de estrada, de topografia, ele está falando do seu, do meu, do nosso coração. Na verdade, meus irmãos, eu entendo que avivamento é exatamente preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Pastor Gessé, eu tive a bênção de visitar a missão Quaces-Abanto em 1991, na África do Sul. Ali aconteceu um dos maiores avivamentos do século passado, em 1966. Lá foi construído um templo, mais ou menos desse tamanho aqui, para 15 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia. Caravanas do mundo inteiro indo lá ver o que estava acontecendo. Ali cegos viram, tetraplégicos andaram. Eu tive a bênção de ouvir o testemunho da regente do coral, que ficou morta 17 horas, e quando estava sendo levado para o cemitério, o Senhor a levantou da morte. Quando o Espírito Santo foi derramado ali, os missionários, quando levantavam de manhã, tinham 5, 10, 15, 20 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Perguntamos então para o pastor Erlo Stigen, aquele instrumento que Deus usou para aquele grande avivamento: pastor Erlo, o que é avivamento? Ele respondeu-nos: avivamento é preparar o caminho do Senhor para que Ele se manifeste. Nossa vida não pode ser um obstáculo para a manifestação de Jesus. Nossa vida precisa ser um caminho aberto para Ele passar. Quando Jesus vem, meus irmãos, 4 revoluções precisam acontecer na nossa vida. Confira comigo, por favor, o versículo 5. Todo vale será aterrado, todo monte outeiro será nivelado, todo caminho escabroso será retificado, e todo caminho tortuoso será retificado, e todo caminho escabroso será aplainado. O que isso significa? Vale é depressão, são as cavernas da alma, são os lugares escuros e sombrios da vida. Enquanto tiver coisas escondidas, enquanto tiver sombras, lúgubres, o Senhor não vai se manifestar. Vale, irmão, fala de separação de 2 montes, de mágoas, de ranços, de iras, de discórdias, de disputas, de divisões. Enquanto tiver mágoa no coração, não resolvida, não tratada, aí o Senhor não se manifesta. Monte fala de quê? De incredulidade. Jesus não fez milagres em Nazaré por causa da incredulidade. Monte fala de soberba, de arrogância, de altivez de coração. Onde tem soberba, aí o Senhor não se manifesta, porque Ele luta contra o soberbo.
Caminho torto fala de hipocrisia, de vida dupla, ser uma coisa aqui, outra ali, outra acolá. Enquanto tiver apenas verniz de religião, apenas aparência de religião, apenas uma caiadura, um cal que mostra beleza por fora, mas podridão por dentro, aí o Senhor não se manifesta. Caminho escabroso é aquilo que está fora do lugar. O que está fora do lugar na sua vida? Sua vida pessoal, sua vida sentimental, seu casamento, seus relacionamentos, sua vida financeira, sua vida devocional. O que é que está fora do lugar? Enquanto essas coisas estiverem fora do lugar, o Espírito Santo não desce, as chuvas não chegam e o Senhor não se manifesta. A minha oração, irmãos, é que aquilo que aconteceu, está acontecendo há 9 dias, lá na Universidade de Asbury, em Kentucky, possa refletir não só na América, mas reverberar aqui no Brasil. O mundo está indo celeremente para uma agenda perversa, de hostilidade ao cristianismo. Mas prestem atenção, quem tem a agenda da história nas mãos é o Senhor Jesus. Se o Senhor soprar sobre a sua igreja, se o Senhor trouxer o vento do avivamento sobre a sua igreja, se o Senhor rasgar os céus e descer até nós, e inflamar a nossa vida, como um fogo inflama os gravetos, e faz ferver as águas, os inimigos de Deus vão temer, e saber que o nosso Deus reina, e que Ele é todo poderoso. O resultado, irmãos, dessas transformações profundas que só Deus pode fazer na nossa vida, está no versículo 6, de maneira tão clara. Então toda a carne verá a salvação de Deus. Nós aguardamos esse dia. A pergunta do pastor Gessé tem sido a minha pergunta nesta semana. Meu Deus, não te vás sem nos visitar. Onde vai começar, Senhor? Pode ser numa escola, pode ser numa universidade, pode ser num templo, eu não sei. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando um homem, cujo coração seja totalmente dele. Quiçá aqui, Fortaleza, Canaã. Bom, talvez você pergunte assim, pastor, e quem é que estava lá no deserto, ouvindo João Batista? Confira comigo, versículo 7, fala de multidões, verso 10, multidões, verso 12, publicanos, verso 14, soldados. Por que é importante destacar isso aqui? Pastor Davi, eu tenho estudado recentemente alguns grandes luminares da área de crescimento de igreja. Todos nós estamos interessados nesse assunto. Queremos que a igreja cresça. Aí esses teóricos dizem assim, para você ter uma igreja relevante, você tem que ter uma igreja homogênea. Explico. Alguém diz assim, você quer plantar uma igreja relevante? Eu quero plantar uma igreja, por exemplo, que tenha poder econômico para investir no reino. Eu vou plantar uma igreja ao lado de um condomínio de luxo. Outros, não, eu quero plantar uma igreja para alcançar a elite intelectual da cidade. Eu quero gente que tenha capacidade de ser formadora de opinião. Então eu vou plantar uma igreja do lado de um grande centro universitário. Quero os professores, os acadêmicos. Outros dizem, não, eu quero plantar uma igreja no bairro mais pobre da cidade para alcançar as pessoas mais carentes. Eu vou fazer opção pelos pobres. Só que quando eu olho para a Bíblia eu não vejo nada disso. Nada disso. Irmãos queridos, a igreja de Deus é o único lugar do mundo em que o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e eles são absolutamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo em que o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra.
Deus não vê o homem como o homem vê. Deus não olha a cor da pele, Deus não olha a conta bancária, Deus não olha os diplomas da parede, Deus não tem opção nem por este nem por aquele. Deus tem opção por todos, Ele ama a todos e tem uma palavra para todos e quer salvar a todos para a glória do seu nome. Mas você me pergunta ainda, pastor, o que esse texto vai nos ensinar sobre a pregação de João Batista? Que tipo de mensagem era essa? Eu quero destacar alguns aspectos da ênfase da mensagem de João. Primeiro, João alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha comigo o verso 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras. Meus irmãos, eu fico escandalizado, chocado com João Batista. Tem 4 anos que ninguém prega. Aí João se levanta para pregar o primeiro sermão e chama o auditório dele de raça de víboras. Que insensibilidade. Que falta de polidez. Eu acho que se pastor Gessé, pastor Davi for chamar auditório, os ouvintes de raça de víboras, eu não sei se esse auditório não se esvazia. Mas por que ele está fazendo isso? Você só consegue interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que está escrito lá? Está escrito lá que quando João olha essas multidões vindo, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então ele diz: raça de víboras. Eu não sei quanto a você, mas quando eu começo a ler os evangelhos, sobretudo, quase que me dá uma urticária quando eu começo a ler sobre os fariseus. Pensa num time complicado, que andava com lupa na mão para enxergar os pecados dos outros, mas não enxergava os próprios pecados. Gente que acusava os outros e justificava a si mesmos. Gente que Jesus diz: vocês parecem um sepulcro, que acabou de passar um calzinho nele, está branquinho por fora, mas por dentro está podre. João Batista vê essa gente vindo e disse: raça de víboras. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. Os fariseus não foram sempre assim, não. Quando é que eles surgiram? Como eles surgiram? Por que eles surgiram? Os fariseus surgiram nesse período interbíblico para ser um movimento de resistência, de reforma e de reavivamento em face da tentativa da cultura da época, da filosofia grega, do helenismo, da secularização, tentar destruir a igreja da época. Mantendo a integridade bíblica, mantendo a piedade pessoal. Mas num dado momento, irmãos, os fariseus foram perdendo a devoção, foram perdendo a piedade, mas mantiveram a forma. Jesus chamou isso de hipocrisia. Mas tinha também ali muitos saduceus. Quem eram os saduceus? Também um grupo de reforma e reavivamento que surgiu nesse período interbíblico para resistir à secularização da igreja da época, que era o helenismo, a cultura grega. Eles eram da elite intelectual ou financeira, e eles sucumbiram rapidamente à cultura grega. Para vocês terem uma ideia, os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Os saduceus tornaram-se colaboracionistas de Roma. O que ganharam em moeda de troca? Presta atenção nisso. Ganharam a mina de ouro da religião judaica, a exploração do templo. Tudo acontecia em Israel ao redor do templo. Nas festas, multidões rumavam para Jerusalém, só que os adoradores que vinham dos mais diversos países não podiam comprar nenhum sacrifício com moeda estrangeira, e não podiam fazer a troca da moeda fora do templo, tinha que fazer a troca lá dentro do templo com os cambistas, que cobravam taxas escorchantes, abusivas, para embolsar a grana.
Nenhum adorador podia trazer de casa uma ovelha, um cordeiro, ou uma pomba, uma rola para sacrificar. Tinha que comprar lá na praça do templo. A praça do templo tinha mesas de cambistas, currais de ovelhas, gaiolas de pombas e rolas, e aquilo era um comércio. E Jesus pegou um chicote e começou a virar a mesa dos cambistas, a abrir os currais, a abrir as gaiolas, dizendo: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. O que é covil? É um lugar que o ladrão rouba e foge para lá para se esconder. João Batista está olhando esse time todo vindo, disse: raça de víboras. Mas por que falou isso? Permita-me dizer isso. A hipocrisia é pior do que o veneno das víboras, porque o veneno da víbora foi Deus quem colocou, mas a hipocrisia é o diabo quem coloca. Segundo alerta de João, na sua mensagem, o perigo real do inferno. Olha o verso 7 comigo. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Pastor Jessé, eu fico chocado com João Batista. É o primeiro sermão depois de 400 anos. Tem tanta coisa boa para pregar. Podia pregar sobre o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus. O cara vai me pregar o primeiro sermão sobre o inferno. Dá para entender isso, irmãos? Eu garanto a vocês, nenhum crente, depois de ouvir um sermão do pastor Jessé, do pastor Davi, dos demais pastores da igreja, sobre o inferno, dá um tapinha nas costas dele, na porta da igreja: pastor, que sermão maravilhoso que o senhor pregou hoje. Eu estou saindo até leve, mais leve da igreja hoje. Irmãos, não dá ibope, não é palatável, não é agradável. Mas eu preciso de uma coisa para você nessa noite. É melhor você escutar sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase de João Batista na sua mensagem, irmãos, é o perigo do falso arrependimento. Olha o verso 8 comigo. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Por que é importante enfatizar isso aqui? Está surgindo no Brasil uma falsa e perigosíssima teologia chamada de supergraça ou hipergraça. É a teologia que diz que Deus justifica o pecado e não o pecador. Sabe o que significa isso? Ele diz assim: venha como você está e permaneça como você quiser. Deus te ama, Deus é bom, seus pecados não atrapalham não, pode continuar do jeito que você quiser, Deus te entende. Agora somos uma igreja inclusiva, vale tudo aqui, vale tudo. Mas essa graça que justifica o pecado e não o pecador, não é graça, é desgraça, porque ela leva para o inferno. Entenda isso, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O evangelho transforma a mente, o evangelho transforma o coração, o evangelho transforma a vida, o evangelho transforma o casamento, o evangelho transforma a família, o evangelho transforma a sociedade, o evangelho transforma. Quarta ênfase de João Batista na sua mensagem, preste atenção comigo. Ele alerta sobre o perigo da falsa confiança religiosa. Olha o verso 8. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Sabe o que estão fazendo aqui com João Batista? Estão dando carteirada no pregador. Estão dizendo: senhor pregador, ô João Batista, vê se enxerga, cara. Você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Nós somos filhos do Abraão. Pega leve com a gente. Agora me permita dizer isso. Os verdadeiros filhos de Abraão não são aqueles que têm o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aqueles que têm a fé de Abraão habitando em seu coração. Se você crê em Jesus, você é o verdadeiro filho de Abraão.
Tem muita gente, pastor Gessé, que às vezes eu pergunto assim: e aí, você tem segurança da sua salvação? Eu falei: claro, eu sou um calvinista. Aí eu pergunto para você: tem certeza? Eu sou claro, eu sou arminiano. Pergunto para você: você tem certeza? Eu sou, mas é claro, eu sou presbiteriano, eu sou batista, sou assembleiano, eu sou até da Canaã. Meu irmão, ser calvinista, ser arminiano, ser batista, ser presbiteriano, ser assembleiano, ser da Canaã, é coisa boa para você, mas deixa eu dizer uma coisa: é só Jesus que salva, é só Jesus que perdoa pecados, é só Jesus quem transforma e leva para o céu. Põe a sua confiança no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. Mas finalmente, em quinto lugar, João Batista alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. Versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você quer saber se um cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Agora, irmãos, voltando para o texto, uma pergunta é necessária de novo. Esse tipo de pregação produz resultado? Vamos ver? Primeira reação está aí nos versos 10 e 11, confira comigo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Meu querido pastor Gessé, uma coisa que me encanta nos avivamentos, é que em tempos de avivamento, o apelo não parte do pregador para o auditório, mas do auditório para o pregador. João Batista está pregando, e quem está ouvindo está perguntando assim: o pregador, e aí, o que é que nós vamos fazer com esse sermão seu? Oh, amados, esperamos um dia, quando o pastor Gessé, o pastor Davi, os demais pastores estiverem aqui, antes deles começarem a fazer um apelo, o auditório já está apelando para o pregador: o que é que eu vou fazer? João Batista diz assim: quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Irmãos, era diferente naquela época. Hoje, eu tenho certeza disso. Todos nós que estamos aqui, se abrirmos o nosso guarda-roupa, tem mais roupa lá do que precisamos. E nós estamos comprando mais. Naquela época não era assim, não. Uma pessoa comprava uma túnica e usava a mesma túnica até acabar. Quem tinha 2 túnicas era o só fulano. João disse: se você tem 2, dê uma para quem não tem. Se tiver comida, faça o mesmo. Então, você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Generoso. Irmãos, não combina crente mão de vaca. Não combina crente sovina. Não combina crente avarento. Crente tem o coração aberto, crente tem a mão aberta, crente tem o bolso aberto, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção: generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá roupa e comida para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto ao arrependimento. Tem muita gente que dá comida, dá roupa e não vai para o céu, a não ser que se arrependa e crê em Jesus. Quem leva você aos pobres e necessitados é o amor de Deus, é Jesus Cristo. Mas vamos ao segundo resultado? Confira aí comigo os versos 12 e 13. Está escrito o seguinte: foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Agora eu estou falando de Receita Federal, estou falando do leão. Eu quero dizer que o leão está de olho em você, sabe mais da sua vida do que você mesmo. O que está acontecendo aqui? Roma não tinha na época a mesma estrutura que temos hoje de controle.
para arrecadar tributos e impostos. O que Roma fazia? Roma fazia uma concessão para alguém recolher impostos numa determinada região, com o compromisso de repassar aos cofres de Roma um valor devido. Mas esse publicano ou cobrador de imposto podia cobrar muito mais e embolsar o resto da grana. É por isso que os publicanos eram o tipo de gente mais odiada em Israel, porque exploravam as pessoas com taxas, impostos e tributos abusivos para se enriquecerem. Esse time está lá escutando João Batista e pergunta assim: ô mestre, e nós aí, cobradores de impostos, vamos fazer o que com esse sermão seu sobre arrependimento? João Batista respondeu: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é honesto em seus negócios. Crente não passa a perna nos outros, crente não faz falcatrua, crente não aproveita da situação difícil do outro para explorá-lo ainda mais. Crente não constrói a sua riqueza sobre os escombros do pobre. Crente é confiável, crente é honesto, crente não explora os outros, crente não adquire riquezas ilícitas. Meus irmãos, a igreja evangélica brasileira precisa de um choque ético. Os parlamentares evangélicos precisam de um choque ético. Os empresários cristãos precisam de um choque ético. Os comerciantes cristãos precisam de um choque ético. Os trabalhadores cristãos precisam de um choque ético. A igreja de Deus precisa de um choque ético. Mas vamos ver a terceira reação. Confira comigo o versículo 14. Está escrito o seguinte: também os soldados lhe perguntaram: e nós que faremos? E eles disseram: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Vamos entender isso aqui. Os soldados eram romanos, num território ocupado, Israel. E você sabe que sempre que alguém está investido de autoridade, no caso aqui com a farda de soldado romano, o perigo de exorbitar, de exceder na sua função, na sua liderança, é muito grande. E acaba, em nome da autoridade que tem, machucando as pessoas, maltratando as pessoas. Quando ele diz não deis denúncia falsa, o que ele está falando? É que os soldados na época estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina. Então eu vou ilustrar isso. Chegava, pastor Davi, o cobrador de imposto na casa, vamos chamar de José, porque é o nome mais comum que nós temos. Sou José, eu vim aqui informar ao senhor que o seu imposto esse ano é tanto. Sou José tomava um susto. Meu Deus, eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto, eu vou passar fome com a minha família. Sou José, é tanto. Não discutia não, embora. Entrava o soldado: sou José, seu imposto esse ano é tanto, eu não posso pagar isso tudo. Ou sou José, ou o senhor paga, ou eu te denuncio. Ser denunciado por um soldado romano era botar a cabeça prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso de quem? Do soldado. E esse time está lá escutando João Batista. E nós? Ele disse: não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso salário, com o vosso soldo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? É se ele não faz falcatrua para engordar o salário, se ele não vende a consciência dele para ganhar mais, se ele não entra em esquemas, malabarismos para se enriquecer. Meus irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais hoje, eu sei, não acontecem, né? Mas nunca é demais alertar. Sabe por quê, queridos? O evangelho que nós abraçamos, que nos alcançou, é um evangelho que transforma o caráter, a vida, a família, os negócios, a vida financeira. Tudo é transformado pelo poder do evangelho de Jesus Cristo.
Você não é crente apenas quando você entra num templo evangélico. Você é crente quando você vai para o seu comércio, quando você vai para a sua indústria, quando você vai para o seu trabalho, quando você vai para os seus negócios, quando você vai para a sua empresa. Ali você também é um crente que reconhece o senhorio de Jesus Cristo na sua vida. Em tempos de avivamento, irmãos, a sociedade é saneada. Me permita só dar um exemplo. 1904, um grande avivamento no país de Gales, com um jovem, 26 anos, pastor, Evan Roberts, um jovem, que já orava por avivamento desde a adolescência. E quando o avivamento chegou no país de Gales, em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. Os estádios de futebol ficaram vazios e as igrejas cheias. Os bares ficaram vazios e as igrejas cheias. Os prostíbulos fecharam as portas. Os juízes presenteavam uns aos outros com um lenço branco, porque não tinha crime para julgar. Deus sarou a nação. E nós queremos um avivamento, irmãos, que restaure a igreja e sare a nação. Agora, queridos, para terminar, me permita falar 3 coisas do pregador. Primeira coisa, ele tem reconhecimento e consciência de quem ele é. Confira comigo os versos 15 e 16, por favor. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu na verdade os batizo com água, mas é um que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vamos entender isso aqui. João Batista eu chamaria de cara de leão. O cara não tem medo de nada, não tem medo de ninguém. Aí de repente, toda a multidão, não alguns, todos, todo o povo, começou a pensar assim: ô gente, você quer saber uma coisa? Esse cara não veio preparar o caminho do Messias, é nada. Ele é o próprio Messias. É ele, não é outro não, é ele. Todo mundo pensava a mesma coisa, é ele. Ô gente, é ele aqui, ó, esse João é o Messias. Até o momento que essa cogitação da multidão se transforma numa pergunta. E essa pergunta beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João Batista tivesse engolido a isca venenosa, ele poderia pensar assim: bom gente, me permita pensar melhor aqui, eu acho que eu sou um fenômeno. Tem 400 anos que ninguém nunca viu o que eu estou fazendo. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa não. Ele foi claro: eu não sou o Messias não, eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo não, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz não, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro não, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo não, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou nem digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Não queira receber a glória que só pertence a Jesus. A segunda coisa desse pregador que eu quero destacar, está no versículo 16, é a total consciência da sua limitação. Queridos pastores, nós somos muito limitados, muito limitados. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção nisso. Pode ser o pastor Jessé, pode ser o pastor Davi, pode ser o pastor mais ilustre que for convidado para pregar nesse púlpito. Todos nós pastores, todos nós pregadores, só conseguimos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Só o Espírito Santo.
Não importa a maneira que o pastor batiza, se por imersão, se por efusão, se por aspersão, o pastor só consegue lidar com o símbolo, mas ele não tem o poder de aplicar o símbolo no coração das pessoas. Só Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Nós, pastores, podemos usar os elementos da ceia, partir o pão e distribuir o cálice, mas nós não temos o poder de aplicar essas verdades espirituais como meio de graça no coração das pessoas. Só o Espírito Santo pode. Meus irmãos, nós somos limitados. O vaso é de barro para que a excelência do poder seja de Deus, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, portanto, a glória para sempre. Amém. Mas finalmente, em terceiro lugar, último lugar, para encerrar, o pregador sabe quem é, conhece a sua limitação, mas o pregador é corajoso. Isso ele é. Confira o verso 19 e 20 comigo. Está escrito assim: mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá atrás que o pai desse Herodes aqui, Herodes o Grande, casou-se 9 vezes, formando uma família que nós chamaríamos hoje de disfuncional. Muitos meio-irmãos. Desses muitos filhos que ele teve nesses 9 casamentos, 4 deles receberam um poder político. Arquelau, que foi deposto, tetrarca da Judeia. Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Filipe, leia-se aqui Filipe II. E Lisânias. Mas ele teve muitos outros filhos. Dentre eles, Filipe I, que morava em Roma. Um dia, o Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, vai a Roma e se engraça com a cunhada, mulher do seu irmão Filipe I, chamada Herodias. Vale destacar, pastor Jessé, que Herodias era filha de um outro filho de Herodes o Grande, Aristóbulo. Portanto, o pecado de Herodes Antipas não foi só adultério, foi também incesto. Aí ele chega lá, a Herodias diz assim para ele: se você prometer de divorciar-se da sua mulher, porque ele era casado com a filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão Filipe e vou com você embora para Galileia, você é sua mulher. Herodes topou a parada. Agora, num determinado dia, desembarca o Herodes Antipas com Herodias a tiracolo lá na Galileia. O João Batista, que era cara de leão, tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara do tetrarca e disse: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobra. Passou a ser odiado por isso. Na verdade, foi preso por isso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto, 45 a 50 graus todo dia. O maior pregador, o maior homem dentre os nascidos de mulher está preso por pregar a palavra de Deus. Herodes até gostava de ouvi-lo, de vez em quando dava uma escapadela para ouvi-lo. Sabe o que João pregava para ele? Juízo final. O cara sai mais perturbado ainda. Houve um dia que teve uma festa na casa do Herodes, aniversário dele. Convidou os amigos, já estava chapado, bêbado. A filha de Herodias dançou com muita desenvoltura na presença dele, ficou encantado com aquilo e prometeu para a menina uma promessa inconsequente. A menina, astuta como a mãe, perguntou: mãe, o que é que eu peço? A mãe disse assim: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Sai o carrasco, o algoz da Galileia, vai lá na masmorra de Maquerós, do lado do Mar Morto, tira João da prisão, bota a cabeça dele num cepo e tosa a cabeça dele com a espada.
E agora entra com aquela cabeça dentro de uma bandeja como um bolo macabro, naquela festa hedionda, por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera, de um adolescente inconsequente, o maior pregador, o maior homem dentre os nascidos de mulher. E você sai dessa cena horrorizado, chocado, perplexo. Meu Deus, que tragédia, que final inglório. Mas João Batista não pensava assim não. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que vender a consciência e sobreviver. O que importa para um homem, meus irmãos, não é como ele morre, mas como ele ressuscita. Eu não sei o que vem por aí, eu não sei, só Deus sabe. Mas talvez a igreja vai ter que pagar um preço. Mas eu quero dizer a vocês nesta noite, não importa o que virá, não importa o que venhamos a sofrer por causa do Evangelho, os céus indenizarão todo o sofrimento que tivermos por amor a Cristo Jesus. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória acima de toda a comparação. Eu pergunto a vocês nesta noite, que pai, que mãe coloca um nome num filho de Herodes? Só um louco ou um desavisado. Porém, João Batista, mesmo degolado, nos encoraja ainda hoje, nos anima ainda hoje, nos desafia ainda hoje. E a minha oração e o meu clamor nesta noite é que Deus levante uma geração de crentes fortes, robustos, maiúsculos, superlativos, que não temam nada a não ser a Deus, que sejam prontos a dar a sua vida por esta causa do Evangelho, porque se a causa é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esta causa. Então hoje nós tributamos ao Rei da Glória toda honra, todo louvor, agora e pelos séculos dos séculos. Aleluia. Amém.